O mercado financeiro cortou mais uma vez a previsão para o crescimento da economia este ano. Vamos ao nosso estúdio da BMF Bovespa para conversar com a Denise Barbosa. Jorge Vedor já está aqui ao meu lado participando dessa conversa. Oi, Denise, boa tarde. Essa foi a 9ª semana seguida que a expectativa para o PIB é revista para baixo. Isso mesmo, Grilo. Boa tarde para você, para o Vedor, boa tarde a todos. Pois é, agora os economistas ouvidos pelo Banco Central acreditam que a economia brasileira vai crescer esse ano apenas 2,31%. Como se disse, é a 9ª queda seguida na expectativa de crescimento. O Banco Central tem como estimativa para o crescimento da economia 2,7% e o ministro Guido Mantega disse que a meta do governo é 3%. Ele ainda não reviu esse número, a gente espera que ele reveja em breve, porque ninguém mais acredita que a economia vai crescer 3%. Agora, a boa notícia é que o IPCA, que é a inflação oficial, caiu, a expectativa para o IPCA caiu pela 2ª semana consecutiva. Agora, o mercado acredita que os preços vão subir 5,8% nesse ano, o que é menos do que no ano passado, um pouquinho menos. No ano passado deu 5,84%. Taxa Selic, expectativa ficou mantida em 9,25% no fim do ano. Ela hoje está em 8,5%. Tem reunião do Copom no mês de agosto e a expectativa é que suba mais um pouquinho, que suba meio ponto ainda, segundo essa pesquisa. E também, segundo o levantamento, o dólar vai fechar o ano em R$ 2,20, que é a mesma expectativa da semana passada, Grilo. Denise, hoje saíram os números do PIB da China no 2º trimestre. O crescimento da 2ª maior economia do mundo está desacelerando. Grilo, olha só, o crescimento da China desacelerou no 2º trimestre, foi a 7,5%. Ele cresceu 7,5% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Esse foi um novo sinal de perda do dinamismo da economia, o que deve reforçar os estímulos do governo ao consumo interno do país. A gente vê aqui no gráfico que a economia já tinha desacelerado. Olha, foi de 7,9 para 7,7, depois para 7,5 nesses últimos trimestres. A China vem sofrendo com o baixo crescimento dos Estados Unidos e a recessão na Europa, dois dos principais consumidores dos produtos chineses. E olhando para esse desempenho da economia nesse ano, o ministro das Finanças, Lou Jiwei, reduziu a previsão de crescimento de 2013 de 7,5% para 7%. Vidor, vamos entrar aí nessa conversa. O crescimento da China está perdendo força e o avanço das importações chinesas desacelerou. Os Estados Unidos estão crescendo pouco e a Europa ainda tenta sair do fundo do poço. Dá para a gente esperar uma ajuda de fora para puxar o nosso PIB ou a gente vai ter que fazer a lição de casa? Olha, Denise, a China realmente, nos últimos 20 anos, causou uma grande transformação da economia mundial. Tem gente até que acha que a China foi a grande responsável por uma enorme distribuição de renda no planeta. Por quê? Ela valorizou muito os produtos de países como o nosso, o Brasil, a América Latina, ou até a da África, que são produtos oriundos de recursos naturais, tipo minério, petróleo, e desvalorizou muito aqueles produtos industrializados, aqueles de consumo, né? Que são fogão, geladeira, televisão, etc. Então, houve uma transferência de renda daquele mundo que era industrializado para esse mundo que produzia mais matérias-primas. Então, a China, ao perder dinamismo, ela afeta todo esse processo que a gente usufruiu e agora está sentindo isso na pele, né? A gente está sentindo a perda desse dinamismo se refletir aqui dentro. O Brasil, Denise, acho que eu já falei isso aqui umas 40 mil vezes, tem ainda como alternativa buscar o aumento de infraestrutura, porque a gente tem uma demanda reprimida tão grande em infraestrutura que isso pode atrair investidores. Investidores sabem que mesmo o Brasil crescendo pouco, tem um mercado enorme para ser atendido em infraestrutura, para agronegócio, mesmo para produção industrial, portos, aeroportos, estradas, ferrovia. E agora a novidade é a volta do petróleo, né, entrar no cenário. A gente vai ter um leilão aí fabuloso no mês de outubro, é um leilão bilionário, né? Se isso der certo, vai atrair um investimento que tem gente falando em 200 bilhões de dólares nos próximos 15 anos. Você imagina, acho que dá para pagar essas contas todas, inclusive as nossas, viu, Denise? Agora, Denise, a gente estava mostrando os números da China. Tudo bem, a gente está acompanhando aí uma queda, mas apesar do PIB da China ter perdido ali um pouco de força, o resultado do 2º trimestre veio ali dentro das previsões dos investidores. Em consequência disso, sem grandes surpresas, o dia foi de alta na Bolsa.
O mercado gosta dessas coisas mais previsíveis, né? Então, os investidores acharam que cresceria 7,5%, veio 7,5% mesmo. Então, houve um alívio generalizado. A Bolsa Brasileira subiu 2,6%, aos 46.739 pontos. Giro financeiro chegando perto de 7,5 bilhões de reais. Papéis da Vale e das siderúrgicas ganharam porque exportam muito para a China. Aqui a gente vê as maiores altas do dia. Os dois primeiros lugares, papéis do Grupo X, do Grupo EBX, a petroleira e a mineradora. O que aconteceu foi que uma reportagem do jornal Estado de São Paulo disse que o BNDES teria favorecido as empresas de Eike Batista, mudando datas de vencimento de financiamentos. No fim do dia, depois do fechamento do mercado, o BNDES disse que não foi nada disso, que trata todo mundo igual, que trata como qualquer outra empresa, mas as ações subiram bastante. Aqui a gente tem papéis da Uzi Minas, que além de pegar o embalo, né, a siderúrgica, pegou o embalo nos números da China e também teve a perspectiva melhorada pelo Banco Credit Suisse. Aqui são as maiores quedas: Copel, Souza Cruz, BR Foods e Transmissão Paulista. Nessa outra tela a gente tem o desempenho do dólar. Olha só, a queda do dólar foi de 1,9% a R$ 2,224. O dólar foi a maior queda em mais de um ano. Na sexta-feira estava todo mundo na expectativa com esse número da China, todo mundo assim um pouco cauteloso. Hoje o mercado respirou aliviado, então devolveu parte dos ganhos. Quando as notícias são boas lá fora, as pessoas não correm tanto para o dólar e ele tende a devolver um pouco das altas. Grilo. Ô, Denise, você falou que o mercado não gosta de surpresa e não gosta mesmo, por isso que tem sempre tanta pesquisa a respeito de tanta coisa. Hoje a revista The Economist divulgou uma pesquisa bem interessante, aliás, que mostra qual é o salário anual dos parlamentares de 29 países. Eu queria saber como o Brasil ficou nesse ranking. O Brasil, Grilo, ficou em 5º lugar nesse ranking. Olha só aqui nessa tela, esse número aqui embaixo, 157 mil dólares é o salário do nosso parlamentar por ano. Eles só ganham menos do que os da Austrália, da Nigéria, da Itália e dos Estados Unidos, como a gente vê aqui nessa lista. O ranking mostra o valor do salário em dólar, mas foi ajustado com o poder de compra em cada moeda para evitar distorções. Desses países que pagam mais do que o Brasil, só a Nigéria tem um PIB per capita menor. Os outros são países bem mais ricos do que nós. Aqui nessa outra tela, olha, a gente vê algumas nações que têm os parlamentares mais baratos que os nossos. A gente vê aqui na lista o Japão, Noruega, Alemanha e Reino Unido. Vitor, olha só, os economistas têm cobrado muito do governo que os gastos públicos sejam diminuídos. No caso dos parlamentares, você acha que eles merecem ganhar tudo isso ou eles deveriam ganhar menos? Eles vão dizer, olha, o Brasil não é a 5ª economia do mundo, então a gente precisava ganhar. Olha, Denise, depende. Se eles produzissem aquilo que a gente precisasse, seriam bem pagos, né? O problema é que a gente está sempre com o parlamento andando muito atrás do que o país precisa, seja na celeridade da aprovação das leis, seja também um tipo de preocupação que eles têm, né? Tanto que o país aí andou em convulsão nos últimos tempos, quase que como uma resposta ao sistema político como um todo. Esses números eu acho que seriam ótimos se a gente tivesse também o resto do país nessas condições, né? Tá aí sim. Mas 5ª economia, 5º salário, acho que não vai conseguir convencer muita gente. Eu acho que não. Eles deviam pensar mais um pouco sobre isso. Obrigado, Vidor. Obrigado, Denise.